Se você acompanhou as notícias do Brasil hoje, você viu que o deputado Marcel Van Hatten está sendo investigado pelo próprio Supremo Tribunal Federal porque ele fez críticas a um delegado da Polícia Federal. Esse assunto ainda vai dar muitos desdobramentos, porque, mais uma vez, é uma crítica contra o Supremo Tribunal Federal em relação à não observância da imunidade parlamentar. Ou seja, hoje, né, os congressistas não têm mais a imunidade parlamentar. E aqui, um detalhe que é diferente dos demais é que a crítica não foi direcionada ao Supremo Tribunal Federal ou ao Lula. Foi direcionado a um delegado da Polícia Federal. E essa crítica gerou uma investigação contra o deputado Marcel Van Hatten. Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Além dessas pautas, nós vamos falar de outras pautas super importantes aqui. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Um dos nossos inscritos aqui, inclusive, o arquiteto Marçal, olha o nome dele, deixou um comentário sobre esse caso. Antes de trazer o comentário do arquiteto Marçal, eu peço a você que, se não baixou ainda o livro Revolução contra o Sistema, vale a pena. Esse livro realmente tem um divisor de águas, tá? É um divisor de águas se você quer conhecer literalmente o que está rolando no Brasil e como isso tem uma ligação íntima com o que já aconteceu em El Salvador e como Nayib Bukele, presidente de lá, conseguiu resolver o problema, tá bom? É só você baixar e fazer o download e pagar o valor que você acha justo. O arquiteto Marçal escreveu o seguinte: olha só, a Polícia Federal deixou de investigar crimes. Agora, ela é usada por membros da democracia relativa para perseguir a direita e o povo democrático. Ditadura descarada. Van Hatten e outros estão sendo perseguidos descaradamente. Sabe, hoje não há dúvidas, ou seja, não para dúvidas de que um dos lados do espectro político, que é o lado da esquerda, o lado até do centrão, podem expor suas manifestações como bem entender. Já quem é da direita, ao que depender do que fala, ouro vai comer. A justiça vem para cima. É uma justiça que hoje meio que escolhe os seus alvos, e isso é perigoso dentro de uma democracia. Olha só, o Alexandre Wunderich, acho que é isso que fala, advogado, ele está fazendo a defesa do Marcel Van Hatten. Ele fez uma nota de repúdio e uma manifestação de defesa aberta contra a decisão do ministro da Justiça, ou melhor, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A defesa do deputado federal Marcel Van Hatten repudia toda e qualquer tentativa de violação à imunidade parlamentar, que é garantia constitucional. Trata-se de garantia do Estado de Direito, e não apenas de direito do parlamentar. A tribuna livre e soberana é a expressão mais sincera de um mandato. Estabelecer limites a essa garantia constitucional é tentar calar o parlamento, é sobrepor o arbítrio à expressão livre e democrática, não raras vezes por mera conveniência política. É o que postou aqui o advogado e foi repostado pelo Marcel Van Hatten. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. A imunidade parlamentar, ela não é um direito do parlamentar. Não, de forma alguma. Ela é um direito do povo. É exatamente isso. Quando um deputado de esquerda sobe no parlamento e defende a descriminalização das drogas, é crime. Droga é crime. Pelo menos deveria ser. Quando ele defende um crime, que é a descriminalização, né, tirar um crime de algo, de uma conduta que é cometida, ele está exercendo a liberdade parlamentar dele. Ele está respondendo ao anseio de um grupo de pessoas que votaram nele. Então, calar essa voz do parlamentar é dizer, olha, aquela turma que gosta da maldita ali, aquela turma está sem voz agora. Não pode. Então, eles não encostam nele. Agora, do outro lado, o deputado conservador que votou no Marcel Van Hatten e que, diga-se de passagem, um dos mais bem votados ou mais bem votado do Rio Grande do Sul, não sei ao certo, eles querem que o Marcel Van Hatten justamente exponha os pontos de defesa daquele público. Ok, se no discurso, se na infâmia, né, dali do discurso acalorado,
ele fala algo que é inverídico ou que atenta contra a honra de uma determinada pessoa, essa pessoa tem o papel de entrar contra esse deputado, pedir indenização moral, danos morais, dentre outros. Agora, abrir investigação sobre possível crime do parlamentar, aí já é um ponto um tanto quanto mais delicado. Aí a violação não é ao parlamentar. Então, engana-se quem pensa que o Marcel Van Hatten foi a figura violada. Quem foi violado foi o eleitor do Marcel Van Hatten. O Felipe Dávila, que é uma das figuras hoje mais influentes do Partido Novo, ele fez uma manifestação de solidariedade ao Marcel Van Hatten. Escuta só. Eu estou aqui para manifestar todo o apoio e solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten. É um absurdo como os princípios constitucionais, as garantias invioláveis da democracia vêm sendo sistematicamente violadas por aqueles que deveriam atuar como guardião da justiça e da Constituição. Nós não podemos nos calar quando temos atos arbitrários sendo ditados pela justiça brasileira. Os brasileiros que não se indignarem com a violação de princípios e valores fundamentais da democracia estão, na verdade, agindo de maneira conivente com um sistema que a cada dia que passa aperta o torniquete para cercear as liberdades fundamentais de uma nação livre e democrática. Pois bem, então as palavras dele, mais claras, impossível. E realmente o que a gente vem percebendo hoje é literalmente grupos que, por interesses pessoais e políticos, vêm defendendo o arbítrio e mentindo para você. Isso é democracia. Então, a realidade é que não se pode mais tapar o sol com a peneira. Hoje, o judiciário brasileiro é alvo de muitas críticas, inclusive da imprensa. Por quê? Porque extrapola os limites constitucionais. Matéria do Estadão. Vale a pena a gente analisar. Crise de confiança no STF deveria ser resolvida por autocontenção dos ministros. Ou seja, os próprios ministros deveriam se tocar, que estão extrapolando a Constituição. É o que disse a matéria. Mas não se pode esperar por autocontenção quando os próprios ministros não admitem que erram. Ou então, eu torcia muito para que os ministros se tocassem e vissem que estavam errando, mas eles não admitem, de forma alguma, o erro. Tá difícil defender o Supremo. Hoje, já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade hermenêutica e moral de algum dos ministros parecem reivindicar, pairando como os deuses do Olimpo acima do bem e do mal. E aqui está o grande problema. Está difícil defender o Supremo. Hoje, já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade. Nunca houve. Nunca houve. Então, hoje o Estadão fala, já não tem mais aquela excepcionalidade, agora tem que parar. Aquela excepcionalidade nunca aconteceu. Bolsonaro nunca foi mais radical do que Lula. Lula é extremamente mais radical do que os ministros. Vem cá, o que é pior? Um cara que fala besteira e fala mal dos ministros da Suprema Corte, ou um cara que usa os recursos das emendas para fazer conluios e conchavos? Ou vocês se esqueceram do que era o mensalão? Então, alguns jornalistas precisavam rever alguns dos seus conceitos. Parece que eles perderam a noção do que realmente é democracia e do que realmente é o sistema. E sabe, intangíveis, intocáveis, ninguém pode chegar sequer ao perto desses ministros. Olha só essa matéria do Plantão Hora BR, né? Gilmar Mendes sugere que o STF pode avaliar a validade do impeachment dos ministros. Ora, a Constituição nem para peso de porta vai servir mais. Afinal, se eu crio um sistema de freios e contrapesos, o que é esse sistema de freio e contrapesos? Eu tenho um sistema onde eu controlo um poder através do outro. Check and balance. Ou seja, eu vou controlar esse sistema
através de um outro poder. Então, se os ministros do STF vacilarem, descumprirem a lei, eles precisam ser empichados pelo Congresso Nacional. Mas só se os ministros do STF deixarem? Que espécie de check and balance é esse? Que espécie de controle é esse? Isso não existe. Então, assim, é meio que fazer uma piada com a cara dos brasileiros, é zombar da cara do cidadão de bem. Pra gente que estudou direito, é jogar fora, né, qualquer entendimento de que, sabe, o direito deve ser aplicado. Pelo amor de Deus, os ministros dizerem se pode ou não pode é pegar pesado. Agora, outro ponto que a gente precisa analisar. A direita. Será que a direita está rachada mesmo? Será que a direita rachou? Ou surgiu uma nova leva? Ou seja, uma nova fornada de gente da direita surgiu. Pois é. Até o UOL já está reconhecendo que essa nova fornada já surgiu. A velha guarda está ficando para trás. Pessoas da velha guarda que surgiu lá em 2018, um pouco antes, como o Bolsonaro, os próprios filhos do Bolsonaro, hoje estão começando a ter uma rejeição. E essas figuras novas que surgiram têm uma liderança ímpar pela frente ainda. O Enger, né? O Pavanato, o Nicolas, o André Fernandes. Essas figuras vieram com aquela vontade jovem, com aquela pegada jovem de falar, não, eu quero fazer a diferença. Mas já se percebe que a velha direita, ou seja, aquela direita que começou, mas hoje defende que você esteja aliado ao Centrão, está começando a ter atritos com essa nova direita. Olha o que a matéria fala. É interessante. A eleição de 2024 mostra a força dos conservadores da geração Z. Eles são tão versados nos versículos da Bíblia quanto nos algoritmos do TikTok e do Instagram. É por isso que a esquerda quer regulamentar isso. Ou seja, falar de Bíblia e redes sociais para as pessoas não é a mesma coisa de oferecer entorpecentes para eles, oferecer que eles saiam tendo atos libidinosos com todo mundo. Não é a mesma coisa. Não, de jeito nenhum. As histórias se parecem. Vindos de famílias cristãs, Nicolas Ferreira, deputado mais votado do Brasil em 2022, e André Fernandes, candidato mais votado para a prefeitura de Fortaleza, são filhos de pastor. Foram alunos rebeldes, eu era o chato da escola, diz o Pavanato, vereador mais votado de São Paulo. Precoces no envolvimento com a política, meu primeiro voto na vida foi em mim, diz Enger, candidato mais votado para a prefeitura de Belo Horizonte. Eles perceberam que a crítica ao sistema ganharam mais força quando associadas a temas como a valores familiares e morais. Quanto mais provocar o discurso, mais likes e engajamento, diz Renato Meirelles, diretor do Instituto de Pesquisa Locomotiva. Deixa eu te contar. Ou melhor, a imprensa não sabe. Sabe por que dá like e engajamento? É porque do outro lado da telinha tem alguém de verdade. Tem alguém que não é cooptado pelo sistema. Tem alguém que está revoltado com quantos ataques à família, a Cristo vocês fazem. Dá like, porque combater o sistema é defender valores, é defender a família, é defender os valores cristãos, é defender o livre mercado. É combater esses gastos desenfreados que o governo tem. É combater as ditaduras que querem cercear a liberdade. É por isso que dá like. É por isso que vocês odeiam esses likes. Vocês sabem que do outro lado, quem está me assistindo aqui agora e talvez vai dar um like, né? Se puder, dê o like aí. É uma pessoa que não cumpre o discurso vendido de vocês. É por isso que vocês querem tanto regular as redes sociais, não é? Essas figuras que vocês estão vendo aqui podem chorar. E se for chorar, manda áudio. Mas é o futuro do Brasil. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Enquanto os velhos da política, ou a velha política, estão te pedindo coisas que não são tão cristãs assim, tão boas assim. Quer um exemplo? Valdemar da Costa Neto, o Costa Neto, defende o diálogo do PL com o Centrão. Para ganhar em 2022, Bolsonaro e a direita têm de se entender. Opa,
O Bolsonaro e a direita têm de se entender. Todos têm que apoiar o Centrão. Ou talvez até pior, né? Dá uma olhada nessa matéria. Em entrevista ao jornal O Globo, nessa quarta-feira, o presidente do PL, é o presidente do partido de direita hoje, Valdemar da Costa Neto, enfatizou a necessidade de uma aproximação do bolsonarismo com o centro político. E até com eleitores da esquerda no Nordeste, visando uma vitória nas eleições de 2026. Então eu vou lançar candidatos de esquerda para tirar a esquerda? Peraí, é isso que eu entendi? Vota no Lula, senão o Lula volta. Volta no PT, senão o PT volta. É isso. Então, se vocês não entenderam por que essa nova geração está ganhando tanta força, é porque a velha geração é essa aqui, que defende que o centro e a esquerda é a nova direita. Agora vem cá, você que é de direita, que está me assistindo, que chegou até esse ponto do vídeo, ficou 16 minutos aqui comigo, você que é de direita, está disposto a votar em alguém de esquerda se tiver alguém de direita disponível? Você está disposto a abrir mão dos seus valores e entender que talvez o Boulos é a aposta da direita em 2026? Porque nós precisamos é dos votos. É bom para você? Eu duvido. Para mim não é. Não é para isso que eu me digo de direita. Não é para isso que eu montei aqui o meu canal, para chegar aqui e falar para vocês, olha só, pessoal, se o Bolsonaro colocar o Boulos para ser o próximo candidato da direita, é estratégia. Não questionem o Bolsonaro. Se você questionar o Bolsonaro, você é um cara errado. Pois é. Aí vem o Costa Neto e manda o Bolsonaro fazer isso. Não tá certo, gente. Desculpa. Eu sei que vocês ficam chateados quando eu falo assim, mas hoje o Teatro das Tesouras está desenhado. Não tem mais o que falar. Hoje o Teatro das Tesouras foi entregue, né? Hoje o partido, que é o partido de direita, se entregou a Centrão. Ele mesmo falou, sou de direita, mas eu quero que vocês votem no Centrão. Aconteceu assim em São Paulo, aconteceu assim em Curitiba. O partido de direita é quem apoia o Centrão e queima a imagem, detona, ataca, ou pior, pede a prisão, pede a derrubada de redes sociais de quem é de direita, mas não tá com partido de direita. Tá certo isso? Eu só quero que você me responda. Eu tenho um cara de direita. Ou melhor, não vamos nem falar do Marçal. Vamos falar da Cristina Grêmio. Eu tenho uma Cristina Grêmio que é uma mulher de direita e ninguém questiona isso. Inclusive hoje saiu uma matéria. A Cristina Grêmio criticou o Flávio Bolsonaro lá em 2000 e não sei quanto. Para, gente. Ô direita cheia da picuinha, né? Então, entendam, hoje a pessoa que representa a direita em Curitiba é a Cristina Grêmio, mas o partido de direita pedia para você votar no PSD do Kassab. E o Bolsonaro também. Então eu não posso criticar isso, eu tenho que me render ao sistema e falar, não, se eu tô aqui, eu tenho que falar tudo que a bolha quer. Eu tenho que atacar o Nicolas, o Salles e o Marçal. Por quê? Eles falam que é de direita, mas eles não estão fechados com o meu partido. É o meu partido que manda. Quem defende prefiro ganhar de pé, perder de pé do que ganhar de 4 é mau caráter. Não concordo. Discordo totalmente. Para mim, ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, eu te vomito. O morno, ele sempre vai pender pro lado pior da coisa, né? Pro lado que convém. Então, não dá. Agora tem um ponto interessante. Vamos falar, de novo, do judiciário. The New York Times fez uma matéria, e essa matéria merece análise. Essa matéria expôs bem, né, o retrato do Supremo Tribunal Federal na visão dos jornalistas do The New York Times. O New York Times pergunta se o STF salva ou ameaça a democracia. E a boa pergunta é, na sua visão, o STF está salvando ou ameaçando a democracia? Eu já sei a resposta. O STF foi tema de mais uma reportagem do jornal americano The New York Times. O título da matéria é: a Suprema Corte do Brasil está salvando a democracia ou ameaçando-a? A reportagem mostra como, depois de aumentar excepcionalmente
os seus poderes sob a justificativa de conter o que seriam as ameaças bolsonaristas ao Estado de Direito, o tribunal se tornou motivo de preocupação por se recusar a voltar ao leito da normalidade democrática. O Elon Musk, ao enfrentar, de certa forma, as questões da censura, das ordens do ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe luz para uma situação que, de certa forma, estava escondida. Espera aí, a Suprema Corte diz que é democrática, o governo Lula diz que é democrático, mas é mesmo? Esse é o questionamento do The New York Times. E a conclusão foi a mais assustadora possível. Não é. Não existe argumento suficiente para que você retire a possibilidade de qualquer pessoa questionar qualquer órgão ou instituição que seja. A liberdade de expressão, ela é sagrada. Eu tenho que ter o direito constitucional de fazer minhas críticas ao Supremo Tribunal Federal, ao Bolsonaro e ao Lula. E olha cá como as coisas são. Tem gente que não aceita eu criticar o Bolsonaro. O que difere essas pessoas de quem não aceita que se critique o STF? Tem gente que não aceita eu criticar o Lula. O que difere essas pessoas de quem não aceita que eu critique o Bolsonaro? A liberdade de expressão é uma máxima. E a liberdade de expressão é que eu possa manifestar o meu sentimento. Você pode simplesmente não concordar com ele. O Sandro está falando que o Bolsonaro não devia ter apoiado o Nunes. Eu acho que deveria ter apoiado o Nunes, porque o Nunes é direita, é conservador, ele não é de centro. E o Tarcísio está apoiando ele. Então eu não concordo com o que o Sandro fala, eu vou parar de seguir o Sandro. Não. Derruba o canal dele. Prende esse cara. Esse cara não é bom pro meu lado da democracia. Democracia alcança todos os lados. Democracia alcança você, alcança eu. A democracia alcança a sua opinião, alcança a minha. Então, para mim, qualquer um que fala esse cara deveria estar preso porque se manifestou. Esse cara deveria perder as suas redes sociais. Esse cara ou é um esquerdista ou é alguém da direita disfarçado, né? Ou seja, é um trans, né? Porque pensa como esquerdista e se diz de direita. Não pode ser assim. O Brasil precisa retomar a normalidade. A última decisão agora sobre o Marcel Van Hatten mostra explicitamente isso. Não vivemos em um Estado democrático de direito se não existe liberdade. É ponto. Certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado mais um editorial aqui com a gente. É sempre um prazer. Lembrando a você que o livro está à disposição aí para você fazer o download. Só se apontar aqui, ó. Esse é o livro, esse é o QR Code. Você já mostra aqui, já sai direto na página para download, tá bom? E muito obrigado a você que nos acompanhou. Eu vejo vocês no próximo editorial daqui a pouquinho. Amanhã vai ser um pouquinho mais, talvez mais acelerado. Eu vou estar de viagem para São Paulo, então talvez eu vou fazer aí uns vídeos mais curtos por questão da viagem. Talvez gravo aí da estrada. Enfim, a gente dá um jeito, né? Sem jeito é que não vai ficar, tá ok? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.